Olá, meu povo! E aí, gente? Pessoal, hoje, né, é um vídeo bem especial pra mim, tá? Porque é um vídeo sobre uma franquia, uma das franquias de terror que eu mais amo, tá? É uma das franquias. Gente, eu acho, se eu não me engano, assim, é uma das primeiras, tá? Eu não vou arriscar dizer que foi a primeira, mas essa foi uma das primeiras, né, que eu acompanhei desde a minha infância, para vocês terem ideia, desde a infância, que é o Massacre da Serra Elétrica, né? É maravilhoso essa franquia, eu amo demais, tá? Mas confesso, gente, confesso que não vi todos, né? Ainda falta o último filme dos clássicos, que é o 4, né? O 4 ainda falta eu assistir, não assisti ainda, mas mas os outros já vi tudinho, né? Inclusive, recentemente, para vocês verem, né? Em 2025, gente, eu vim assistir o 2, né? Vim assistir agora o 2 do clássico, né? Então, é isso, né? Na minha infância, porque assim, gente, na minha infância, eu assistia muito, né? Eu alugava muito o remake, né? Então, pra mim, na minha opinião, né? O melhor filme do Massacre da Serra Elétrica é o de 2003, né? E em segundo vem o Início. Em terceiro lugar, o clássico, o primeiro, né? E por último, né? Num top 4 vamos lá, botar um top 4, eu coloco o terceiro filme dos clássicos, né? O clássico teve 4 filmes, né? Gente, eu amo muito o 3, porque eu conheci o 3 nos piratinhas daquela época, antigamente, né? Quando tinha aquelas banquinhas de DVD, você ia na rua e você comprava, né? Umas pra você assistir e tal, com a família e tal. Então, o que que acontece, né? Eu, né, vi esse Massacre da Serra Elétrica 3, aí eu pensei, ué, lembro de ter visto isso na locadora, porque nas locadoras que eu frequentava não tinha, tá? Eh, não tinha, esse esse filme, esse terceiro filme, né? Os clássicos não tinha, não, eu não via, né? Se eu não me engano, o único clássico que tinha era o primeiro filme, né? Mas os outros não tinha. Nunca vi, né? Aqui na minha cidade, nunca vi o, os outros, né? Os clássicos. O 2, 3 e 4. E eu acho que nem foi lançado aqui no Brasil, né? Se tiver aqui, perambulando aqui pelo Brasil, deve ser os, os importados, né? Que eu já vi por aí. Mas se eu não me engano, o 3 tem. O 3 tem o original. Agora, o 2 e o 4 eu já não sei, né? Eu já vi recentemente aí no Marketplace o pessoal vendendo o segundo, o quarto filme, mas o título não estava em português, né? Então, eu acho que deve ser só importado mesmo aqui, né? Aqui veio aqui pro Brasil. Teve até uma versão em Blu-ray, né? Do Massacre da Serra Elétrica com os 4 clássicos, né? Das obras-primas, mas assim, gente, eu não posso comprar agora, porque eu não tenho aparelho de Blu-ray, né? Porque além de comprar o Blu-ray, você vai ter que mudar a televisão também, né? Então é outro Paranauê. Quem sabe mais pra frente eu compro um Blu-ray pra eu comprar certos filmes, né? Porque eu quero comprar algumas coisas específicas, né? Algumas coisas que só tem dublagem no Blu-ray, mas não tem no DVD, porque aqui no Brasil vieram muitos DVDs, né? Sem dublagem, né? E eu amo dublagem, gente, tá? Amo mesmo. Então, prefiro, né?
até prefiro as dublagens. E os Blu-ray, né, relançados agora, tem, né? Então eu pretendo comprar esses Blu-ray por conta da dublagem, ou porque não teve lançamento em DVD, né, que é o caso do Massacre da Serra Elétrica. Enfim, gente. Bom, eu já tô distanciando do foco, vamos voltar pro foco. Gente, antes de tudo, eu vou falar um pouco, né? Vou falar para vocês algumas curiosidades. Já tô aqui com minha colinha, né? Então, vou falar algumas curiosidades, né? Que eu investiguei para vocês, tá? Para vocês saberem mais, para quem não sabe, né? Sobre o Massacre da Serra Elétrica, né? O filme, vamos começar pelo original, né? Que é óbvio, né, gente? Vamos começar pelo primeiro que foi lançado. Que foi nos anos 70, né? O primeiro filme. Gente, ele foi vendido como um filme que foi baseado em fatos reais. Como aquilo ali aconteceu, né? Mas, e deu certo, né? Deu certo porque explodiu, né? Aquele filme explodiu quando foi lançado, mas assim, não, né? Não foi daquela forma que aconteceu, né? Eles se basearam num serial killer, que eu não esqueci o nome agora, eu vou botar aqui para vocês. Esse cara, né, foi a inspiração, né, para o Letterface, para o filme O Massacre da Serra Elétrica. Porém, né, naquela época, muita gente ficou com medo e tal, teve pânico, porque achou que realmente aquilo aconteceu na vida real. Aquele cara com a máscara de pessoas com a serra elétrica, e não, né? Eu até tinha visto, pessoal, que essa parte em específico, né, foi o próprio roteirista, foi o diretor, que implementou isso. Porque ele estava num supermercado, né? E aí as filas estavam grandes e tal, e a parte da fila que ele ficou, a prateleira que estava perto dele era um monte de serra elétrica, né? Aí ele teve essa ideia, tipo assim, cara, e se por acaso esse esse filme slasher, né? Esse cara, né? O Letterface, ele ter essa arma dele ser uma serra elétrica, né? E aí foi essa ideia, né? Pro roteiro do filme, né? O filme, gente, filmes de terror, normalmente, eles não têm tanto investimento, principalmente naquela época, né? Não tinha muito investimento, né? E até um filme que foi lançado na mesma época, né? Que foi Halloween, ele teve mais investimento do que o próprio Massacre da Serra Elétrica. O Massacre da Serra Elétrica, ele só teve um investimento de 60 mil, né? Então, os diretores, os roteiristas, eles tiveram que se desdobrar muito, né? É tanto que, quando você vai pesquisar sobre esse filme, é muito falado sobre a questão de ser muito... As filmagens, né, foi extremamente cansativa. Ai, esqueci, gente, a palavra certa, que eles falam lá que foi, tipo assim, foi um inferno, sabe? Foi um inferno as gravações, né? Principalmente por parte do diretor, né? Ele pegava muito pesado com o pessoal, né? Ele pegava muito pesado com os atores, com todo o pessoal da produção, né? Então foi bem difícil. E o filme teve, né, esse investimento de 60 mil e ele conseguiu um faturamento de 30 milhões, que naquela época, gente, era muito dinheiro, muito mesmo. Então foi sucesso esse filme, sabe? Foi sucesso, subiu lá pra cima. E o nome do, do ator que fez o Letterface chama Gunnar Jensen, que foi o primeiro Letterface, né? E
E ele não ia ser o Leatherface, né? Ele foi chamado primeiro para ser, mas aí aconteceu algumas coisas lá e eles decidiram chamar outro ator, né? Mas o que que aconteceu? Esse ator, ele se embebedou muito, né? Então, assim, alguns dias antes das filmagens, ele tava passando mal, tava, sabe, muito bêbado, trilouco. E aí, ele não tinha condições de gravar, né? E aí, o que que aconteceu? Eles entraram em contato com ele, né? Com o Jensen, né? Pra ele viver o papel do Leatherface. E ele aceitou na hora, porque ele queria muito, né? Fazer esse papel, né? E muitas coisas do Leatherface, né? Muitos trejeitos e tal, foram criados por ele, né? Muito que a gente conhece do Leatherface foi o Jensen que fez isso, né? Foi ele que criou, né? Porque ele fez uma curadoria, né? Ele fez um estudo, né? Porque o diretor queria que ele falasse, sabe, grunhisse, alguma coisa assim, como se fosse um porco, né? E ele foi lá no abatedouro de porcos e ficou estudando como é que eles se comportavam e tal, para ele pegar esse jeito. Como o Leatherface também tinha problemas mentais, ele quis ir numa ala psiquiátrica lá naquela época para estudar os trejeitos, o jeito como as pessoas com problemas, né, mentais naquela época se comportavam, agiam, e ele foi lá e pegou esses trejeitos, essas coisas. Então, fazendo todo esse estudo, ele criou muita coisa pro Leatherface, né? Gente, e assim, uma coisa muito interessante é que se você assistir o primeiro filme, ele prestar bem atenção, o Leatherface tem 3 máscaras. Para que essas 3 máscaras? Porque ele queria, já que ele não mostrava o rosto, então você não via as expressões faciais dele, ele queria demonstrar nas máscaras o que ele estava sentindo. Então ele tinha 3 máscaras. Uma para matança, né? Que é a máscara que ele mais usa no filme, né? A mais conhecida, a que ele mais usa, né? Tem a segunda que demonstrava um tipo de paciência, né? Tipo assim, que ele usava com a família e tudo. E tinha outra que era uma coisa mais, digamos, arrumada, né? Uma coisa mais, né? Porque a máscara é toda maquiada, né? Toda maquiada. Então, e no filme, na cena da mesa, né? Quando eles se sentam, né, à mesa, ele tá com essa máscara maquiada, né? Com paletó. Porque demonstrando como se fosse uma coisa mais chique e tal, entendeu? E, gente, quando eu vi isso, eu não tinha percebido isso. E eu fiquei muito, muito passado quando eu vi isso, né? E é interessante, né? Bom, e aí veio o segundo filme, o terceiro e o quarto. O quarto, todo mundo disse que é muito ruim, que até os próprios atores que fizeram queriam cancelar o filme, né? Mas não conseguiram. E vamos para 2003, né? Que, para mim, nossa, gente, um dos melhores remakes já feito na face da Terra, que é o Massacre da Serra Elétrica, né? De 2003, né? Muito bom, gente, muito bom. Eu sou apaixonado por esse filme, né? E depois veio o Início, que também é muito bom. E teve também o 3D, né? Esse 3D, ele ignora os remakes, né? E, e ele vai mais para um dos primeiros filmes, né? É a continuação dos primeiros filmes, o 3D, né? E é isso, gente, tá? Não vou continuar falando sobre os outros filmes, porque
Não tenho o DVD, não vou falar só sobre os filmes, os DVDs que eu tenho, tá? E é isso, gente. Foi uma das curiosidades, tá? Que eu trouxe pra vocês, né? Uma coisa... Só lembrando, tá? O Letterface, aconteceu alguma coisa com o Jensen, né? Que foi o primeiro Letterface. Ele não fez mais parte das outras franquias. Nem no 2, nem no 3, nem no 4. Mas ele voltou, né? No remake, mas não sendo o Letterface, né? Ele foi uma participação especial. Mas nos outros filmes, no início, 3D e por aí vai, ele não fez mais parte, né? Foi ignorado, infelizmente, né? E é isso, tá? Agora vamos mostrar os filmes. Bom, já estou com eles aqui, né? Vou mostrar agora para vocês bem direitinho. O clássico, o primeiro. Esse aqui é muito bom. Tem até uma cena aqui, gente, que a menina, eles cortam o dedo dela pra dar o sangue pro vovô, né? Ai, gente, olha que edição linda. Tem até encarte interno. Aí eu amo quando tem encarte interno de DVDs. E aí, na filmagem, era pra ter sido um corte, né? Que não foi real. Porém, né? Acabou que o diretor decidiu cortar o dedo dela mesmo. Então, aquela cena lá que corta o dedo dela e tal, é real, tá? Bem real, né? Ele realmente corta o dedo. E anos depois, a atriz que fez, né, esse filme, ela disse que foi até aliviador, sabe? Porque eles estavam tão cansados, para não repetir a cena de novo, né? Porque o ator que fazia o vovô era uma maquiagem que demorava horas, né? E também estava muito quente, né? Então aquela cena tinha que ser gravada naquela hora. Então, sabe, para acabar tudo logo, ela deixou para lá e tal. Na época ela ficou chateada com o diretor, mas passou, né? Porque foi até captado uma coisa bem natural. Aquele grito, aquele desespero dela foi real, né? Foi real mesmo, né? E é isso, gente. Esse é o terceiro filme. Aí vamos pro melhor da história, que eu amo, que é o remake. Gente, é maravilhoso. Eu amo demais esse filme. Tem arte interna. Perfeito. O início. Também tem arte interna, mas... Deixa eu ver aqui. É uma cena do filme, tá? E o último, né? O 3D. A lenda continua. Também tem arte interna. Não sei se vocês estão vendo aqui. O carão. O cara doidão. O psicopata. O Letterface. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Conto com o apoio de vocês. Curtam, comentem, compartilhem. É muito importante. Pessoal, é muito importante que vocês façam isso. Que vocês compartilhem, que vocês curtam, que vocês comentem, tá? Para dar engajamento no meu vídeo, para eu me motivar a gravar mais vídeo para vocês. Porque, pessoal, eu prestei atenção que o número de visualizações dos meus vídeos é bem maior das pessoas que são inscritas no meu canal. Então, gente, você que tá aí assistindo meus vídeos, que você sempre tá acompanhando e tal, por favor, me dá essa moral, me siga, né? É, não custa nada, é de graça, sabe? Você só vai me ajudar. E você clica no sininho também, para você, quando eu postar o YouTube, mandar para você assistir na hora, né, que for lançado. É muito importante que vocês me deem esse apoio, tá? Minhas redes sociais, Fernanda Allen Perry, né? Minha rede social particular.
E tem a minha rede social do colecionismo, que é o Hora de Colecionar. E conto com vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham se divertido. Um beijo, até a próxima e tchau!